Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, momento de meditação, hora de deixarmos Deus nos falar. É sempre bom abrirmos o nosso coração para que Deus mande a sua mensagem, introduza a sua mensagem para nós. Deus nos fala neste momento. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, de 30 de setembro de 2019. 30 de setembro, segunda-feira, dia de São Jerônimo, presbítero, ou seja, padre, e também doutor da Igreja. A cor litúrgica é branca, temos o prefácio comum ou dos pastores no ritual e também o ofício da memória. Antífona da entrada. Que as palavras da Escritura estejam sempre em teus lábios, para que, meditando-as dia e noite, te esforce para realizar tudo aquilo que ensinam, e terá sentido e valor a tua vida. Josué, capítulo 1, versículo 8. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da profecia de Zacarias, capítulo 8, versículos do 1 ao 8. A palavra do Senhor dos Exércitos foi manifestada nos seguintes termos: isto diz o Senhor dos Exércitos: tomei-me de forte ciúme por Sião, consumo-me de zelo ciumento por ela. Isto diz o Senhor: voltei a Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Isto diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com seu bastão na mão, devido à idade avançada. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas a brincar em suas praças. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Se tais cenas parecerem difíceis aos olhos do resto do povo naqueles dias, acaso serão também difíceis aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu vou salvar o meu povo da terra, do oriente da terra, do pôr do sol. Eu os conduzirei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão meu povo, e eu serei seu Deus, em verdade e com justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 102, versículos de 16 a 18, 19 a 21, 29, 22 a 23, refrão 17. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. Todos. O Senhor edificou Jerusalém e apareceu na sua glória. As nações respeitarão vosso nome e os reis de toda a terra vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor edificou Jerusalém
e apareceu na sua glória. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. O Senhor edificou Jerusalém, e apareceu na sua glória. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião, e louvem ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem, e todos os impérios os servirem. O Senhor edificou Jerusalém, e apareceu na sua glória. Todos. O Senhor edificou Jerusalém, e apareceu na sua glória. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vamos a um texto de Marcos 10, versículo 45. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, este é que é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra nós, está a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos a reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Quem seria o maior? Lucas 9, versículos de 46 a 50. Quando percebemos que Deus nos chama e nos cobre de graças, corremos o risco de nos sentirmos especiais, diferentes, melhores que o resto. Afinal, fomos alvo de uma escolha de Deus. Estamos diante de um sério risco. Aquele desejo natural sempre fermentado em nosso íntimo de ocupar o primeiro lugar e nos tornarmos o centro das atenções, aplausos e veneração. Muitos servidores de Deus foram abatidos por esse desejo. Como ensina Garrigou-Lagrange, os adiantados, sem o perceberem, inflam-se de orgulho espiritual e de presunção e assim se afastam da simplicidade, da humildade
e da pureza, exigidas para a união íntima com Deus. Eles até podem, diz São João da Cruz, endurecer-se com o tempo a tal ponto que seu regresso à virtude simples e ao verdadeiro espírito de piedade é bastante duvidoso. Como recorda Helmut Gollwitzer, o culto do eu é muito inerente à natureza humana para que os discípulos de Jesus fossem preservados dele. Bem no fundo do homem, as sequelas do pecado original, aquele salto ilusório além dos próprios limites da criatura seduzida com a promessa de serem como deuses. Estrada afora, os escolhidos de Jesus discutem a respeito do grau de destaque e de elevação que iriam merecer com a implantação do reino. Tristes ministros, mal sabiam que o reino incluía a paixão e que o trono do rei seria a cruz. Por isso mesmo, Jesus de Nazaré se apressa a lhes apresentar um novo critério de avaliação das pessoas. Diante dele, diz Gollwitzer, todo o poderio é quebrado, e Jesus se vale de uma imagem bem concreta para demonstrá-lo. Abraça uma criança, isto é, um pequenino, que os adultos não levam em conta, para acenar com o ideal dos que entram no reino. Nenhuma intenção, nenhuma preocupação com destaque pessoal e nenhum valor próprio a ser destacado. Ao receber essa criança em sua fraqueza, os discípulos cessam obrigatoriamente de pensar em si mesmos e em seus próprios interesses, renunciam ao orgulho de sua dignidade e de sua conduta que envenenam a piedade farisaica, pois Deus irrompeu na vida deles. Toda noção de grandeza é aniquilada. O verdadeiro seguidor de Jesus sabe de seus pecados, reconhece o estado de miséria em que foi encontrado, percebe que todo o bem nele existente resulta dos próprios dons recebidos sem mérito algum de sua parte. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Vamos a um texto do Salmo 131, é o versículo 2. Eu me acalmo como criança desmamada no colo da mãe. Santo do dia é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site A12. E eu gravo estas imagens para divulgação livre. Vocês encontram essas imagens, este meu vídeo, no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. A divulgação é livre porque a ordem é do meu chefe, do meu mestre, Jesus Cristo, do meu Deus. Jesus disse, ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem de graça também. Vamos falar de São Jerônimo? Pois é, vamos cumprir o que o nosso Jesus Cristo mandou. São Jerônimo, dia 30 de setembro, é o dia em que comemoramos o dia de São Jerônimo, a data festejada deste presbítero, que é padre e doutor da igreja. Jerônimo nasceu em uma família muito rica na Dalmácia no ano 347. Com a morte dos pais, herdou uma boa fortuna que aplicou na realização de sua vocação para os estudos, pois tinha uma inteligência privilegiada. Viajou para Roma, onde procurou os melhores mestres da retórica. Ele foi batizado pelo Papa Libério, já com 25 anos de idade. Passando pela França, conheceu um monastério e decidiu se retirar para vivenciar a experiência espiritual. Em 375, depois de uma doença, Jerônimo passou ao estudo da Bíblia com renovada paixão.
Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino na Antioquia, em 379, dedicando-se à reflexão, ao estudo e divulgação do cristianismo. Voltou para Roma em 382, chamado pelo Papa Dámaso para ser o seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Neste trabalho, ele dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final da sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e se tornou oficial no Concílio de Trento. Devido a certas intrigas no meio romano, retirou-se para Belém, onde viveu como um monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Morreu de velhice no ano 420, em Belém. Foi declarado padroeiro dos estudos bíblicos. Vamos à reflexão e uma oração. Reflexão. Diz-nos um historiador: todos acorriam a ele, e cada qual procurava ganhar-lhe a vontade. Uns louvavam sua santidade, outros a doutrina, outros sua doçura e trato suave e benigno, e finalmente todos tinham postos os olhos nele, como em um espelho de toda virtude, de penitência e oráculo de sabedoria. Padre Ribadaneira. Oração. Rezemos, irmãos e irmãs, ó Deus, Criador do universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos pela Sagrada Escritura e levastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia. Dai-me a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando leio a Bíblia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. É a paz do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Maranata, o Maranatá, é do dialeto de Jesus. É do aramaico. Quer dizer, vem Senhor, Senhor vem. É a segunda vinda de Jesus que nós aguardamos, não é isso? E El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, Deus onipotente proverá.